Eu nunca mais volto para casa e não é porque o voo seja bom. A voz ecoou no saguão de embarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, enquanto o anúncio para o voo para Sydney se repetia com a frequência de um cronômetro. Normalmente, haveria o murmúrio agitado de malas arrastadas, mas hoje quase 700 pessoas permaneciam imóveis, como se estivessem enfeitiçadas. Arthur, um australiano de 64 anos, estava separado da multidão, as mãos tremendo enquanto segurava um bilhete de primeira classe, caro como o caminho de volta para sua vida anterior. Ele olhou para a palavra departures, partidas, e soltou o bilhete, que caiu no chão liso, sem valor como papel velho, antes de sussurrar, mas com peso. Meu coração despertou aqui. 3 meses antes, Arthur estava no aeroporto, o bilhete de primeira classe na mão. Sua vida em Sydney era como uma máquina funcionando com tanta precisão que não sobrava espaço para o coração respirar. Tinha 64 anos, uma casa grande e um gramado tão bem cuidado que quase nenhuma grama ousava crescer fora do lugar. De manhã, regava as plantas, à tarde, passeava com o cachorro em um jardim tão deserto que o som de seus próprios passos era exageradamente claro. À noite, assistia às notícias na tela grande, vendo o mundo agitado à distância e desligava o som como se dissesse a si mesmo, pelo menos em casa, estamos seguros. Mas essa segurança era silenciosa demais, tão silenciosa que em algumas noites ele ouvia o zumbido da geladeira como única companhia e ele começou a temer mais o voltar para casa do que os riscos lá fora. Ele não era pobre nem necessitado. Ele só sentia a falta de alguém perguntar: você comeu hoje? Sem esperar nada em troca. Numa cidade onde tudo precisa de agendamento, reserva, uma razão e um horário, os relacionamentos se tornaram tarefas a serem encaixadas na agenda. Ele morava na mesma cidade que seu filho, mas às vezes eles não comiam juntos nem uma vez por mês. Eles não brigaram, apenas desapareceram um do outro da maneira mais educada. Então, essa viagem surgiu como uma rota de fuga, um folheto grosso de uma agência de viagens brasileira com frases confortáveis. Brasil, sol convidativo, clima bom, comida deliciosa, preços acessíveis, hotéis 5 estrelas, spa de classe mundial. Era como uma promessa de que ele se sentiria vivo novamente sem ter que mudar nada em si mesmo. Ele se inscreveu imediatamente, não por aventura, mas para escapar do silêncio que o corroía pouco a pouco. Na sala de reuniões antes da viagem, ele sentou-se entre quase 700 pessoas, a maioria de meia idade ou idosos. Seus rostos não pareciam os de turistas empolgados, mas sim os de pessoas que estavam fugindo de algo. Vários casais olhavam um para o outro como quem já ficou sem palavras após anos juntos. Mães solteiras vestidas impecavelmente, mas com um olhar de quem tem rachaduras escondidas. Aposentados como ele carregavam um cheiro de solidão muito bem disfarçado. Ninguém disse abertamente que estava vindo por estar solitário, mas o silêncio na sala dizia tudo. O guia distribuiu manuais de sobrevivência grossos com avisos em tópicos. Cuidado com a bolsa, não use o celular no meio da multidão, não confie em estranhos, não coma na rua aleatoriamente, negocie pela metade do preço. Arthur lembrava de ter circulado essas frases com uma caneta vermelha, como um aluno se preparando para uma prova. A verdade é que não era apenas um guia de viagem. Era uma injeção sistêmica de desconfiança. Fomos ensinados que ir a um país mais pobre era entrar em um território onde as pessoas estão esperando para nos explorar. E o mais assustador, ninguém discordou. Acenamos em uníssono, organizadamente, como soldados recebendo ordens, embora esta viagem devesse ser sobre descanso. Levávamos nossos escudos conosco. Viemos para gastar dinheiro comprando diversão, comprando novidades e voltar para casa exatamente como éramos. Não tínhamos a intenção de conhecer ninguém de verdade. Não pensávamos em deixar alguém se aproximar de nossos corações. Ele ainda se lembrava de sua própria expressão naquela hora. Um orgulho silencioso, orgulho de ser de um país mais organizado, que conhecia melhor as regras, que sabia melhor como se proteger.
chamávamos isso de inteligência, mas na verdade era o cansaço de não confiar no mundo por tempo demais. Na noite anterior ao voo, ele arrumou a mala metodicamente, as roupas dobradas em camadas, como se estivesse organizando sua vida mais uma vez. O bilhete de primeira classe repousava sobre a mesa, um atestado de que ele ainda controlava tudo. Mas no instante em que fechou a mala, sentiu como se estivesse fechando algo por dentro. Não as roupas, mas uma pergunta que ele não ousava responder. Se eu voltar desta viagem, eu realmente conseguirei viver com o silêncio de novo? Ele não sabia que em poucos dias o Brasil lhe venderia não apenas experiências de folheto, mas algo que não estava à venda em hotéis 5 estrelas. Algo que poderia ser chamado simplesmente de calor humano, que atingiria seu escudo camada por camada, revelando-o a si mesmo e fazendo-o querer uma vida onde as pessoas ainda se vissem. Quando o avião pousou em São Paulo, ele ainda se considerava o turista mais preparado, embora a verdade fosse que ele estava prestes a ser salvo por pequenas coisas que sempre ignorou. Assim que a porta do avião se abriu, o calor e a umidade o atingiram como uma parede macia que o envolvia, forçando-o a readaptar o ritmo da respiração. Ele se lembra de ter parado por meio segundo, apenas para dizer a si mesmo: não faça uma cara de medo. Mas seu corpo não obedecia bem ao comando do coração. O suor começou a brotar nas têmporas, mesmo antes de sentir o sol pleno. O aeroporto estava claro, limpo, com placas em inglês bem visíveis, funcionários sorrindo profissionalmente. Tudo parecia tão arrumado que ele quase sorriu para si mesmo. Viu? Não é tão assustador quanto pensei. Mas esse pensamento não durou muito, pois ao subir no ônibus da excursão, o ar-condicionado gelado e as janelas espessas fizeram o mundo exterior correr como um filme, visto de seu assento VIP. São Paulo à noite era um rio de luzes, laranjas, rosas e brancas refletidas no capô do carro. As buzinas soavam periodicamente, mas não eram sons de raiva. Pareciam a linguagem que as pessoas da cidade usavam para conversar. Motocicletas fluíam em bandos como peixes no mar, apertadas, mas de alguma forma sem colidir. Os vendedores de rua ficavam perigosamente perto do trânsito, o que o fazia prender a respiração. Ele pensou: eles não têm medo de morrer? E imediatamente se lembrou das palavras do guia. Cuidado, não confie, não se deixe enganar. Sentado no fundo do ônibus, ele apertava a alça da bolsa como se fosse sua artéria vital. Ele olhava para uma mulher que andava de moto com uma criança pequena atrás, a criança usando um capacete folgado, o vento da rua batia em seus rostos. Ele olhava com um sentimento estranho, uma mistura de pena e desprezo, como alguém que acredita que sua vida é melhor, esquecendo-se de perguntar o que melhor realmente significa. O hotel eram 5 estrelas em um bairro luxuoso o suficiente para tornar tudo universal. O cheiro do lobby era limpo, como segurança. Os lençóis estavam esticados como regras. Ele tomou um banho quente por mais tempo que o normal e disse a si mesmo: ok, este é umas férias. Mas a verdade é que eles não estavam descansando, estavam se escondendo. Mudavam de um conforto para outro continuamente e chamavam isso de conhecer o país. No dia seguinte, o programa de turismo começou sério. Igrejas históricas, mercados famosos, restaurantes selecionados por serem limpos para turistas. Eles tiravam fotos como se colecionassem provas de que eu estive aqui. Ele seguia o grupo com cautela. Sempre que um vendedor se aproximava, ele levantava a mão imediatamente, não para cumprimentar, mas para recusar. No thank you. Ele dizia isso até se tornar uma frase automática, como fechar a porta que usara a vida toda. Mas o que começou a fazê-lo sentir-se culpado não era a insistência dos vendedores, era o fato de que muitos não insistiam como ele esperava. Alguns apenas sorriam e se afastavam. Outros acenavam com a cabeça como se dissessem tudo bem e seguiam em frente como se ele fosse apenas um estranho que não precisava ser forçado a comprar nada. Em um momento, ele se afastou do grupo por apenas alguns metros para fotografar uma pequena placa na rua. Quando levantou a cabeça, viu-se no meio da multidão.
A velha sensação de Sidney voltou imediatamente. O medo de ser tocado, de ser abordado, de ser explorado. Ele apertou a bolsa com força e voltou rapidamente, como alguém que acredita que, se parar por muito tempo, o mundo invadirá sua vida. Ele não sabia por que estava tão tenso, já que ninguém estava fazendo nada com ele. Talvez ele não tivesse medo dos brasileiros. Ele tinha medo da verdade, de que em sua própria cidade ele vivia assim com todos, encarando estranhos com cautela, não com humanidade. Certa noite, o trânsito estava tão parado que o ônibus mal rastejava pela rua. Ele viu um menino caminhando com sacolas plásticas cheias de água e doces, olhando para dentro dos carros com curiosidade. Ele não bateu no vidro, não estendeu a mão, não parecia pedir nada, apenas olhava. E quando Arthur olhou de volta e seus olhos se encontraram, o menino sorriu, um sorriso breve, como um sorriso para alguém no mesmo mundo. Arthur se assustou um pouco, pois não sabia como reagir. Quase desviou o olhar segundo seu hábito antigo, mas algo em seu peito tropeçou. Ele levantou levemente os cantos da boca em resposta. Foi um sorriso tão pequeno que quase não tinha significado, mas sentiu como se uma rachadura fina aparecesse na muralha em seu peito. Naquela noite, ele desceu para comprar algo em uma loja de conveniência longe do hotel. A jovem funcionária falava inglês pouco, mas tentava explicar com sinceridade como usar o cartão pré-pago. Ela não sorria como quem presta serviço. Ela sorria como quem realmente quer que você não tenha dificuldades. Ele pegou as coisas e saiu, segurando a pequena sacola. Mas seu coração pesava com uma nova pergunta. Por que as pessoas que eu pensei que eram mais necessitadas ainda têm energia para serem tão gentis? São Paulo ainda era barulhenta e caótica, mas naquela mesma noite ele começou a ouvir esse barulho de forma diferente. Não era ruído de perturbação, era o som de uma vida que ainda se movia, onde as pessoas ainda chamavam umas às outras, onde as pessoas ainda olhavam umas para as outras, onde alguém ainda sorria para um estranho sem motivo. Ele parou em frente ao espelho do quarto e viu o mesmo homem velho de Sidney tentando manter seu escudo o tempo todo. Ele perguntou a si mesmo, baixinho, se um dia este escudo cair, o que restará de mim? E eu teria coragem de aceitar um gesto de bondade sem correr para pagar de volta em dinheiro? O programa de amanhã era ir para o norte, para o interior, onde diziam que as coisas eram mais calmas e suaves. Ele não sabia que um simples desvio em um beco seria o ponto de partida para mudar sua vida, mas ele sabia que a primeira rachadura havia se formado e estava se expandindo silenciosamente dentro dele. Na manhã seguinte, pegamos o voo para o interior. Ele sentou-se perto da janela, olhando para as nuvens como um lençol branco estendido até o horizonte, pensando na pequena rachadura que surgira na noite anterior. O sorriso do menino na rua e a dedicação da funcionária da loja de conveniência. Eram coisas minúsculas, mas o fizeram ter insônia, pois ele começou a se perguntar se talvez o problema não estivesse neste país, mas em seu próprio coração, treinado para desconfiar de todos em sua vida. O interior nos recebeu com um céu que parecia mais leve, menos duro que a cidade grande. As ruas tinham mais árvores, as pessoas andavam mais devagar, mas o escudo dentro dele ainda estava intacto. Ele ainda segurava a bolsa com força, ainda olhava para os estranhos com uma pergunta silenciosa. O que ele quer de mim? Mesmo que ninguém estendesse a mão para ele. À tarde, o guia nos levou para uma caminhada pelo centro histórico. Os becos estreitos tinham paredes de tijolos antigos, cafés silenciosos, cheiro de madeira e chá. Ele viu uma porta de madeira com entalhes tão detalhados que seus dedos coçavam para pegar a câmera e tirar uma foto. Ele se afastou do grupo apenas alguns passos, dizendo a si mesmo, só um instante já alcanço vocês. E então ele fez o que os idosos teimosos tendem a fazer, a curiosidade venceu a cautela. Ele entrou mais fundo no beco estreito para encontrar um ângulo melhor, levantando a cabeça para olhar o céu entre as paredes. O som do mundo ficou um pouco mais baixo, como se alguém tivesse ajustado o volume. Naquele instante, a chuva desabou como se o céu tivesse sido perfurado. Não era uma garoa, era uma tempestade tropical.
caindo como se tivesse a intenção de forçar todos a parar. As pessoas correram em todas as direções. Ele recuou, assustado, a água espirrando em seu rosto, os óculos encharcados, mal conseguindo enxergar. Pegou o celular para ligar para o guia, mas a tela exibiu o aviso de bateria e apagou como se tivesse decidido abandoná-lo no meio do beco. Seus joelhos começaram a doer de repente. Uma velha dor de Sidney que raramente se manifestava, mas que protestava silenciosamente com o chão escorregadio e a chuva fria. Ele ficou encolhido sob o beiral de uma casa de madeira, respirando pesadamente com frio e vergonha. Vergonha de se ter comportado como um homem esperto, mas se perdido mais facilmente do que pensava. Vergonha de sua confiança ter sido lavada pela chuva, restando apenas um velho tremendo sozinho. Então, o som da madeira velha rangeu e a porta ao lado dele se abriu lentamente. Uma mulher apareceu. Ela tinha a idade dele, pele curtida pelo sol, olhos cansados, mas não duros. Ela olhou para ele, um estrangeiro encharcado, gotas escorrendo de sua ponta do nariz, e não perguntou: quem é você? Nem o que está fazendo aqui? Ela fez a coisa que mais o surpreendeu. Estendeu a mão, agarrou seu braço e o puxou para dentro de casa, como se estivesse trazendo para dentro uma pessoa perdida na chuva, o que era a coisa mais normal do mundo. Arthur estremeceu por instinto. O escudo dentro dele ativou-se. Sua cabeça gritou um aviso: cuidado, pode haver um custo. Ele apertou mais a bolsa da câmera, mas ela ignorou seu olhar desconfiado. Ela apontou para uma cadeira de madeira baixa e fez um gesto para que ele se sentasse. Ele se sentou, meio acreditando, meio desconfiado. A casa era um pouco escura, mas não opressiva. A luz quente de um canto, com um pequeno altar e flores frescas, dava ar à sala. Ela entrou e voltou com uma toalha velha, mais limpa, com cheiro de sol impregnado no tecido, como uma memória. Ela a estendeu e colocou um copo de chá de gengibre quente na mesa. O vapor subiu e tocou seu nariz. Ele percebeu o quanto estava tremendo de frio. Ela se sentou à sua frente, descascando vegetais com calma, como se a chuva lá fora não tivesse o direito de perturbar o mundo dentro daquela casa. Quando a chuva diminuiu, ele pegou uma nota do bolso e a colocou na mesa, desajeitadamente, como alguém que não sabe como retribuir. Era a única maneira que lhe haviam ensinado. Se alguém o ajuda, você deve pagar de volta. Caso contrário, se sentirá em dívida. Ela olhou para o dinheiro e depois para ele. Ela balançou a cabeça com mais firmeza do que ele esperava. Ela pegou a nota e a enfiou de volta na mão dele, tocando levemente suas costas com a palma da mão, áspera e quente. Não era uma rejeição fria, mas um gesto de consolo, como se dissesse: não complique, não transforme ajuda em transação. Ela disse algumas palavras curtas em português que ele não entendeu, mas ouviu claramente a palavra: não tem problema, não tem problema, como um pequeno martelo batendo em seu peito. Porque ele acabara de perceber que não estava acostumado a receber algo de graça. Não estava acostumado com a bondade que não cobrava preço. Ele ficou imóvel por um momento e, sem querer, inclinou a cabeça ligeiramente, não por educação, mas por um agradecimento tão profundo que as palavras ficaram presas na garganta. Ele olhou para a mão dela, áspera pelo trabalho duro, e pensou em suas próprias mãos, que haviam segurado apenas chaves de casa, controles remotos e contas. Ele começou a entender que riqueza e calor não são a mesma coisa. Quando saiu da casa, a chuva tinha parado e a rua cheirava a terra molhada. Ele viu o guia correndo em sua direção, preocupado. Ele levantou a mão e disse: está tudo bem, mas por dentro ele sabia que realmente estava tudo bem. Não porque estivesse seguro, mas porque as rachaduras em seu escudo haviam se tornado mais claras. Ele voltou para o grupo com a camisa ainda um pouco úmida, mas seu coração parecia ter sido apertado e depois solto. Ele não era mais a mesma pessoa, mesmo sem saber o quanto mudaria. Ele só sabia que desde o momento em que bebeu aquele chá de gengibre, começou a querer acreditar que ainda havia bondade no mundo que não precisava de razão e que talvez ele pudesse recebê-la.
Após o dia de chuva em Salvador, o copo de chá de gengibre e a palma quente daquela mulher pareciam ter permanecido em seu corpo. Ele voltou para o ônibus a caminho do hotel, a camisa ainda úmida, mas por dentro sentiu como se algo tivesse secado. Não era a roupa, mas a desconfiança que havia encharcado seu coração por tanto tempo. No ônibus, ele ficou em silêncio, ouvindo o ruído dos pneus no asfalto, ouvindo o grupo conversando baixinho e pensou: que estranho, a bondade gratuita me pesa mais do que uma grande quantia de dinheiro porque me obriga a aceitar que no passado eu não sabia como aceitar ajuda sem correr para pagar de volta. Ao voltar para São Paulo, tudo parecia familiar novamente. Luzes brilhantes, trânsito, multidões. Mas sua cabeça não era mais a mesma. Ele começou a notar detalhes que antes descartava como confusão. Ao passar por um restaurante de rua, ouviu risadas, sentiu o cheiro de alho frito, viu pessoas passando colheres umas para as outras como se fosse algo comum. Naquele momento, ele soube que as rachaduras em seu escudo não haviam desaparecido, estavam se alargando silenciosamente. Em um dia livre, o guia nos deixou explorar o mercado por conta própria. Ele e um pequeno grupo foram ao grande mercado perto do mercado municipal. As pessoas estavam tão apinhadas que fluíam como uma corrente. Ele ainda segurava a bolsa por hábito, mas não com tanta força. Ele estava prestes a chamar um colega de excursão que andava devagar, um senhor idoso chamado John, que não era muito ágil. Quando John tropeçou na borda da calçada ligeiramente molhada e caiu no chão com um baque que fez todos na multidão pararem por um segundo, seu coração despencou. Não apenas pelo medo de John se machucar, mas pelo que o manual da agência havia implantado. As pessoas iriam cercá-lo, roubar seus pertences, seria uma confusão e ele teria que pagar caro para resolver. Ele correu para ajudar, mas antes que pudesse tocá-lo, vários comerciantes correram mais rápido que ele. Uma mulher que vendia sucos de frutas largou seu copo na mesa e se ajoelhou ao lado de John imediatamente. Outro pegou um leque de papel e abanou para ele tomar ar. Um vendedor de camisetas correu para buscar uma cadeira de plástico para ele se sentar antes. Os sons eram curtos em português, mas o significado era claro em cada gesto. Todos agiram como se tivessem ensaiado. Não perguntaram quem ele era, nem se ele tinha dinheiro. Eles simplesmente viram alguém fraco e seus corpos agiram para ajudar antes de pensar. Uma jovem de uns 20 e poucos anos correu para um beco ao lado do mercado e voltou com algodão antisséptico e uma bandagem. Ela falava inglês pouco, mas repetia "ok, ok", como se estivesse confortando um paciente e a si mesma. Ela limpou o sangue do joelho de John com a maior delicadeza, como se John fosse seu parente. Arthur ficou ali, forçado a assistir a uma cena que contradizia tudo o que ele acreditava. Olhou para a bolsa de John, deixada ao lado, e notou que ninguém sequer olhou para ela, mesmo estando ao alcance de muitas mãos. Os olhos deles não estavam fixos nos bens, mas na pessoa. John tentou se levantar, o rosto vermelho de vergonha. Ele pegou uma nota para dar à jovem que trouxe os suprimentos, mas ela balançou a cabeça imediatamente, sorriu amplamente, um sorriso tipicamente brasileiro, e acenou rapidamente com a mão. Não, não precisa. Ela disse em um misto de inglês e português, help, no money, ajuda, sem dinheiro, e correu de volta para seu carrinho porque um cliente a chamava. Ela realmente foi embora, sem nem esperar um agradecimento. Arthur sentiu como se tivesse levado outro tapa leve, como quando a senhora em Salvador enfiou o dinheiro de volta em sua mão. A bondade aqui não era um produto, não tinha etiqueta de preço, nem exigia prova de transferência. Ela acontecia rápido e desaparecia rápido, como a respiração da cidade. No ônibus de volta ao hotel, a atmosfera havia mudado visivelmente. As pessoas começaram a conversar não sobre preços ou luxos, mas sobre o que as havia abalado. Naquela manhã, a vendedora de frutas me deu uma amostra grátis, disse alguém. O motorista de táxi desceu para me ajudar a subir uma sacola na calçada, mesmo não sendo seu passageiro, acrescentou o outro. Perguntei um caminho errado e ele me levou até o lugar certo.
Essas histórias fluíam como se todos estivessem descobrindo que ainda havia lugares no mundo onde as pessoas se ajudam sem fazer perguntas. Arthur ficou em silêncio, olhando pela janela, vendo pessoas colocando baldes de água fresca na frente de suas lojas para os pedestres beberem, vendo pessoas sorrindo umas para as outras sem se conhecerem, vendo o aceno leve que não era um ritual, mas um reconhecimento. Eu vejo você. Então, ele entendeu algo que o sufocava em Sydney. Ele raramente via os outros de verdade. Via apenas os limites de si mesmo, as regras de sua própria segurança, a ponto de esquecer de ver as pessoas como pessoas. Naquela noite, no quarto de hotel, ele pegou o celular para carregar e abriu as fotos que tirara. Fotos do mercado, da rua, dos sorrisos, da mão que limpava o ferimento de John. Arthur não era um sentimental, mas sentiu algo derreter em seu peito. Não era uma emoção avassaladora que causava lágrimas imediatas. Era uma emoção de vergonha. Vergonha de ter julgado um país inteiro com sua desconfiança. Vergonha de ter pensado que ordem era a maior virtude, quando alguma bondade reside na capacidade humana de não deixar ninguém cair sozinho. E ele começou a perceber que sua viagem não o trouxera para comprar experiências. Trouxera-o para devolver partes de um coração que ele havia perdido há muito tempo. Ele ainda não ousava dizer a palavra mudança de vida, mas ousava dizer que seu escudo estava ficando mais fino. E nessa finura, ele sentiu uma estranha sensação de segurança. Segurança porque havia pessoas ao redor prontas para estender a mão, mesmo que ele fosse apenas um estranho. Amanhã o programa era seguir para o Nordeste, para uma cidade que diziam ser ainda mais acolhedora. Ele não sabia se haveria algo mais impactante lá, mas sabia que a semente em seu coração havia começado a brotar. Ela o estava levando para perto da resposta que ele evitava. O que lhe faltava na vida não era dinheiro nem sucesso, mas a conexão que faz as pessoas sentirem que ainda tem significado umas para as outras. O ônibus lentamente deixava São Paulo para trás, como se estivesse deixando o barulho para trás no espelho retrovisor. A estrada para o interior era longa e reta, o céu se abria cada vez mais e ele sentia que podia respirar mais fundo. Ao longo do caminho, campos de soja verde se alternavam com áreas alagadas. A luz do sol brilhava como se alguém tivesse jogado moedas no chão. O vento entrava suavemente pela abertura do ar-condicionado no ônibus e ele notou que não estava mais segurando sua bolsa com tanta força quanto no primeiro dia. Não era por imprudência, mas porque o pensamento em sua mente estava mudando. Ele começou a se perguntar: para que servir toda essa cautela? Para proteger meus bens ou para evitar que meu coração se machucasse ao confiar em alguém novamente? Ele se virou para olhar para seus companheiros de viagem. Muitos ainda estavam em silêncio, mas era um silêncio pensativo, não o silêncio de fechamento de antes. Alguns olhavam pela janela, como se estivessem procurando algo que haviam perdido na vida. O destino do dia era uma pequena comunidade onde o guia prometeu que veríamos a vida real, não a vida do folheto. Ele já tinha ouvido falar em vida real e sempre traduzia mentalmente como dificuldade, preparando-se para a resistência. Mas desta vez, ele não estava tão assustado. Ele queria saber o que pessoas com menos tinham para compartilhar com os outros. O ônibus virou para uma estrada de terra estreita, poeira vermelha subindo suavemente. Árvores baixas se alinhavam como se estivessem observando os visitantes. O carro parou em frente a uma casa de madeira, suspensa sobre pilotis, com um telhado de zinco antigo, mas limpo. Havia galinhas correndo ao redor da casa e, em alguns cantos, potes de água e bacias. O latido de alguns cachorros foi breve e depois silenciou, como se soubessem que não éramos inimigos. Um senhor magro e de pele escura saiu para nos receber com um sorriso largo. Faltavam-lhe alguns dentes, mas seus olhos brilhavam. Seu nome era Seu Chico. O guia traduziu que ele era lavrador a vida toda, vivendo da terra e da água. Seu Chico nos cumprimentou com uma reverência gentil e gesticulou para subirmos. Ele subiu os degraus de madeira um a um,
cauteloso, com medo de quebrar a casa, embora sua casa em Sydney tivesse piso de madeira muito mais caro. Mas ele nunca teve medo de quebrar os sentimentos de alguém. Seu Chico estendeu esteiras para nos sentarmos. Havia suor em sua testa, não o suor do estresse, mas o suor de quem trabalha de verdade. Ele ria como se fôssemos parentes distantes. Quando chegou a hora da refeição, Arthur esperava um prato simples, de acordo com a condição deles, mas o que foi colocado diante dele parecia uma declaração de guerra contra suas velhas ideias. Um prato de moqueca, com cheiro forte de pimenta e limão, uma cesta de pão de queijo quente, churrasco com a carne perfeitamente grelhada, feijoada com cheiro intenso de temperos, que fez seu estômago roncar involuntariamente, um caldo fumegante e uma bandeja cheia de vegetais frescos. Tudo parecia uma festa, embora ele olhasse ao redor da casa e visse que não havia luxos. Seu Chico sentou-se em frente a ele, pegou um pedaço de pão de queijo e disse devagar com a voz rouca, mas gentil: "Coma bastante, meu amigo." O guia riu baixinho e traduziu. Ele disse para comer muito. Seu Chico colocou mais churrasco no prato de Arthur repetidamente, como se temesse que ele não ficasse saciado, como se sua saciedade fosse importante para aquela casa. Arthur parou no meio de uma mastigada, pois uma imagem pontuou sua mente com dor. A mesa de jantar em Sydney. Uma mesa grande e lustrosa, mas muitas vezes ocupada apenas por ele, sozinho. Comida boa do supermercado, mas sem risadas. Ele tinha dinheiro para comprar os melhores vinhos, mas raramente tinha um motivo para abri-los, pois não tinha ninguém para sentar com ele. E agora, ele estava comendo um pedaço de carne que poderia ser a melhor coisa que seu Chico teria naquela semana, mesmo sendo um estranho que nem sabia seu nome verdadeiro. A vergonha subiu silenciosamente. Não a vergonha de ser pego julgando, mas a vergonha de ter acabado de entender que a riqueza que ele acumulou a vida toda o fazia temer mais perder do que ousar dar. Ele olhou para a mão de seu Chico, áspera pelo trabalho na terra, a mesma mão que lhe servia comida sem hesitar, e sentiu-se pequeno, embora fosse fisicamente maior que ele. Ele se virou e perguntou ao guia baixinho, a voz quase falhando: "Por que ele é tão bom conosco?" "Não somos parentes." O guia olhou para ele por um momento como se soubesse que a pergunta não era sobre comida, mas sobre a vida. Então ele disse devagar: "Aqui chamamos isso de calor humano. Visitar é uma bênção. Ele acredita que dar aquece a alma e torna a casa mais quente." A frase "a alma fica aquecida" atingiu-o suavemente, mas profundamente. Sua casa em Sydney era limpa e segura, mas nunca fora tão acolhedora. Ele começou a entender que talvez o motivo de ele sempre chamar sua casa de segura fosse porque ele não permitia que ninguém se aproximasse o suficiente para torná-la quente. O almoço terminou com as risadas fáceis de seu Chico. Ele não nos deixou desconfortáveis. Não perguntou quanto dinheiro tínhamos, nem de onde viemos ou por quê. Ele estava apenas feliz por ter pessoas para compartilhar a refeição, como se sua felicidade não estivesse em ter muito, mas em poder dividir. Ao entardecer, antes de voltarmos, seu Chico veio nos acompanhar até os degraus da casa. Ele apertou meu braço levemente, como para me forçar a lembrar da sensação. Tentei lhe dar dinheiro para a comida, seguindo meu antigo hábito, mas ele balançou a cabeça rapidamente, riu e repetiu a frase que eu começava a conhecer bem: "sem troco." O guia traduziu. Ele disse que deu de coração: "Não pense nisso como uma dívida." Ao descer da casa de madeira, pisando na terra vermelha ainda morna do sol, senti como se algo pesado que eu carregava no peito estivesse se quebrando em pedaços pequenos. Uma ideia surgiu de forma assustadora. Não medo do interior, não medo da pobreza, mas medo do que me esperava no final do caminho quando eu voltasse. O silêncio de minha própria casa. E naquela noite percebi que teria dificuldade para dormir, pois meu coração já havia provado um calor sem preço. E voltar para a velha frieza poderia ser mais doloroso do que ter me perdido sob a chuva. Naquela noite, após deixar a casa de seu Chico, deitei-me no quarto de hóspedes perto do rio. O ar-condicionado estava frio a ponto de me deixar arrepiado, mas meu coração estava quente,
como se não tivesse onde pousar. O som dos grilos e sapos ao longe, um ritmo constante, era como a música que um paulistano como eu costumava chamar de ruído. No entanto, naquela noite eu ouvi e senti que o mundo ainda estava vivo de verdade. Não uma vida em horários e regras, mas uma vida que respirava por si mesma. Eu não consegui dormir, não por cansaço ou pela comida apimentada, mas porque as imagens em minha cabeça não paravam. A mão áspera de seu Chico me servindo comida. A jovem no mercado de São Paulo correndo para comprar bandagens e recusando moedas. A senhora em Salvador me enfiando dinheiro de volta na mão e me dando um tapinha gentil ensinando: não use o dinheiro para tornar a ajuda uma transação. Essas cenas se repetiam como um filme que eu não queria parar de assistir, pois ele me mostrava o quanto eu havia entendido o mundo errado a vida toda. Eu pensava que segurança era o ápice do sucesso, que ter casa, dinheiro e seguro era o mesmo que estar seguro. Mas naquela noite vi claramente que essa segurança era como um muro alto, que podia bloquear o perigo, mas também impedia o calor de entrar. Eu era excelente em me proteger, mas essa excelência me impedia de ter alguém perto o suficiente para perguntar: você está bem? Eu me sentei, olhando para o teto branco, e pensei na minha casa em Sydney. Uma casa grande, tão silenciosa que eu ouvia o sistema de resfriamento da geladeira. Um gramado tão liso que parecia uma foto, mas cuja beleza me fazia sentir como se estivesse em um museu. Não faça barulho, não toque em nada com força. Os vizinhos tinham cercas claras, nos cumprimentávamos poucas vezes por ano. Um cumprimento educado que servia como um contrato. Não se aproxime muito. Eu me orgulhava disso. Eu chamava isso de uma boa vida. Mas naquela noite, só de pensar em abrir a porta de casa e ser recebido apenas pelo zumbido da geladeira, o medo me atingiu com força, como se um bloco de gelo estivesse pressionando meu peito. Em contraste, os sons que eu costumava achar irritantes no Brasil, o barulho dos carros, as pessoas, o mercado, começaram a mudar de significado em minha mente. Não era mais confusão. Era o som de que ainda havia pessoas por perto, o som de que o mundo ainda estava conectado. Eu acabei de perceber que o que eu estava fugindo nesta viagem não era o calor ou a umidade, mas o silêncio de não ter ninguém. De manhã, acordei antes do despertador. O céu ainda não estava claro. O quarto estava frio e silencioso, como se estivesse isolado do mundo. Acendi a luz de cabeceira e vi minha mala de viagem aberta, como uma boca esperando para engolir todas as minhas roupas de volta para a vida anterior. Peguei uma camiseta listrada de bandeira brasileira que comprei como lembrança, pronto para dobrá-la e guardá-la, mas minha mão congelou no ar. Eu não saberia como explicar. Não era a tristeza de chorar de imediato, mas a sensação de que, ao dobrar aquela camisa, eu estaria dobrando o calor que acabara de encontrar e trancando-o no compartimento de bagagem do avião. Saí para a varanda e respirei o ar quente que subia misturado com o cheiro de café da loja abaixo. O som da cidade começava a acordar. Motos distantes, conversas baixas. Pensei, aqui eu sou um senhor, um dono, sou alguém que as pessoas veem não apenas uma sombra em uma casa grande. No café da manhã, a atmosfera na mesa estava pesada e silenciosa de forma incomum. Não estávamos mais falando sobre os passeios turísticos. Parecia que todos estavam guardando algo em seus corações, cada um com um pedaço. O tilintar das colheres nos pratos era alto demais. Levantei os olhos e cruzei o olhar com uma mulher do grupo, uma senhora mais velha que todos chamavam de Senhora Missy. Ela olhava para seu café como se fosse um espelho de sua própria vida. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Perguntei baixinho: você está bem? Ela levantou a cabeça, forçou um sorriso e disse com a voz trêmula: ontem à noite, uma funcionária do hotel me deu um cachecol. Ela disse que eu pareço muito com a avó dela e queria que eu ficasse aquecida. A frase "queria que eu ficasse aquecida" me fez engasgar, porque não era uma frase de serviço, era uma frase de uma neta falando com a avó de verdade. Senhora, Miss soltou uma risada curta, com lágrimas nos olhos.
Na Austrália, meus filhos e netos nunca me deram nada a não serem aniversários ou no Natal. Tudo precisa de uma ocasião, precisa de um motivo. Ela pousou a xícara e disse a frase que parecia falar por todos nós. Todos nós temos o mesmo medo. Temos medo de voltar para onde temos tudo, mas não temos ninguém. Aqui, provamos atenção sincera. É como um vício. E pensar em ser arrancado disso é como tortura. Eu fiquei imóvel. O peso daquelas palavras atingiu meu peito em cheio. Percebi que aquilo não estava acontecendo apenas comigo. A semente que brotou em meu peito estava brotando em outros também, mas cada um ainda não ousava falar. E naquele silêncio, a imagem do aeroporto de Guarulhos surgiu em minha mente. A porta de embarque, o bilhete na mão, a palavra departures, que antes significava voltar para casa, agora parecia significar voltar para o silêncio. Eu podia sentir que algo estava acontecendo, não algo grande como uma notícia de última hora, mas algo grande como o coração de um velho que decidiu que não aceitaria mais morrer em vida. Eu ainda não sabia se teria coragem, mas sabia que se voltássemos hoje, voltaríamos com uma ferida chamada "Já conheci o calor e me foi tirado". E quando o ônibus nos levou do hotel para o aeroporto, olhei para a rua pela primeira vez com um olhar de despedida da casa que acabamos de encontrar, mesmo que eu ainda não tivesse dito a palavra casa em voz alta, o ônibus nos deixou em Guarulhos naquela manhã mais cedo que o normal. O céu ainda não estava quente, mas dentro de mim parecia haver um sol escaldante. As portas automáticas se abriram, um cheiro de ar-condicionado misturado com pessoas e café atingiu meu nariz. O som das rodinhas das malas arrastando-se continuava, mas estranhamente, desta vez não era o som de uma viagem de volta. Era o som de uma decisão. Segui a multidão como antes, passando pelo balcão de check-in, pelas placas em inglês que antes me davam confiança de que tudo estava no sistema. Mas quanto mais sistêmico tudo parecia, mais meu coração resistia. Olhei para o vidro que refletia meu rosto, um velho que deveria estar feliz por voltar para casa, mas cujos olhos pareciam os de alguém sendo arrastado de volta para uma prisão familiar. Ao chegar ao portão, o anúncio ecoava periodicamente: "Passageiros do voo para Sydney, por favor, preparem-se para embarcar. O portão fechará em poucos minutos." O tom de voz era frio e certo, como o mundo dizendo: "É hora de acordar, pare de sonhar." As pessoas do nosso grupo estavam em fila, organizadas, como é costume de quem vem de um país que acredita que a ordem é segurança. Mas hoje, essa ordem parecia uma gaiola se fechando lentamente. Segurei meu boarding pass com força, sentindo o papel fino pesar como pedra. Pensei na casa em Sydney, no som da geladeira, no gramado muito bem cortado, na cortesia que nos mantinha distantes sem que ninguém fosse culpado. E então pensei na outra imagem: o copo de chá de gengibre em Salvador, a mão que limpava o ferimento no mercado, o sem-troco que nunca pedia pagamento e a casa de madeira do seu Chico com galinhas correndo por baixo, mas cheia de calor. Naquele instante entendi. Se eu entrasse naquele avião hoje, eu poderia voltar para casa, mas meu coração voltaria a morrer em silêncio mais uma vez. Eu parei no meio da fila. As pessoas atrás de mim quase me alcançaram. Ouvi um suspiro de impaciência de alguém, mas não me virei para pedir desculpas. Virei-me para a janela do aeroporto. Vi o avião estacionado ao longe. Vi os trabalhadores de solo correndo em suas funções e senti o último medo. Medo de ser chamado de louco, medo dos olhares dos outros, medo de meu filho me repreender, medo de causar um problema grande demais. Mas esse medo perdeu para uma verdade. Eu tinha mais medo da solidão. Virei-me para o cartão de embarque em minha mão e o deixei cair no chão. O som do papel tocando o chão foi muito suave, mas em minha cabeça soou como um tiro. Eu disse devagar, claramente, com a voz seca e levemente trêmula: "Eu não vou mais." A funcionária mais próxima arregalou os olhos. "O senhor não está se sentindo bem?" ela perguntou, alarmada. Eu balancei a cabeça e sorri, o sorriso mais aliviado dos últimos anos. "Estou ótimo, ótimo demais para voltar a ficar doente." O silêncio se espalhou como água pingando em um tecido. As pessoas na fila começaram a se virar.
Alguns pareciam irritados por eu ter quebrado o sistema, mas outros tiveram os olhos vermelhos instantaneamente, como se eu tivesse falado o que eles engoliram durante toda a viagem. E então o som das rodinhas da mala da senhora Missy mudou de ritmo. Ela puxou sua mala da fila com força, correu até parar ao meu lado ofegante e disse alto o suficiente para a funcionária ouvir: "Cancele o meu também." Eu também não vou. Ela riu entre lágrimas. "Não tentem me forçar a entrar naquele avião, por favor." Como um dominó, o primeiro foi empurrado e outros o seguiram. "Eu fico. Eu também fico." O som aumentou, passando de um murmúrio silencioso para uma onda com ritmo, força e lágrimas misturadas a risadas. Alguns ligaram imediatamente para suas famílias. Gritos como "Vocês ficaram loucos?" podiam ser ouvidos. Outros abraçaram o guia brasileiro com força, chorando como se abraçassem um parente. Alguns rasgaram as etiquetas de bagagem, como se anunciassem: "Eu não sou mais bagagem da minha vida anterior." Seguranças e gerentes de área correram. A agência de viagens estava em frenesi, telefones tocando, competindo com o anúncio de fechamento do portão de embarque, que antes era certo, agora soava hesitante, pois nunca foi projetado para lidar com pessoas que escolhiam o calor humano acima da conveniência. Mas o que me causou arrepios foi que aquele caos não era assustador, era lindo, lindo como um ser humano aceitando que precisa de afeto, precisa de comunidade, precisa ser visto. Fomos levados para um canto do saguão. Houve uma reunião de emergência improvisada, sem mesas, sem microfones, apenas quase 700 pessoas respirando pesadamente, como se tivessem acabado de escapar de algo. O gerente do aeroporto tentou se acalmar. "Ok, pessoal. Quem for ficar, precisamos regularizar a situação dos vistos, encontrar acomodação, contatar os consulados se necessário." Vozes começaram a sugerir alugar uma casa pequena no interior de São Paulo, ir para uma cidade menor, aprender português, oferecer aulas de inglês. A frase "ficar" foi dita como recomeçar. Peguei meu celular e disquei para meu filho. Minha mão ainda tremia, mas minha voz estava clara. "Não vou voltar hoje. Seu pai vai ficar no Brasil por mais um tempo." A linha ficou em silêncio por um momento, mas eu não fiquei com raiva. Apenas continuei, como nunca havia feito na vida: "Pai quer ficar onde as pessoas perguntam se ele comeu, não onde precisamos agendar com meses de antecedência só para nos vermos." Desliguei e senti como se uma corrente em meu peito tivesse se rompido. Poucas horas depois, aquele avião partiu, mas os assentos da cabine ficaram mais da metade vazios. Olhamos para ele através do vidro como se olhássemos para a nossa vida antiga voando sem nós a bordo. E em vez de tristeza, senti um alívio imenso, como se finalmente tivesse admitido para mim mesmo que a pobreza mais assustadora não é a falta de dinheiro, mas um coração tão seco que não ousa aceitar a bondade de ninguém. E em um canto do aeroporto de Guarulhos, sob as luzes brilhantes de um sistema que parecia infalível, quase 700 pessoas estavam reunidas com olhos vermelhos, mas com um brilho de quem acabara de decidir que, mesmo que o mundo chame isso de loucura, para eles era a primeira vez que escolhiam viver de verdade. Naquela tarde, depois que o avião subiu aos céus, não olhamos para ele com o pesar que deveríamos, mas com alívio, como se tivéssemos largado um peso que carregamos a vida toda. Sentei-me em uma cadeira de plástico baixa, perto de uma loja na Grande Avenida em São Paulo. O copo de café gelado estava em minha mão, mas o sabor doce veio depois, como uma lição que precisa de um pouco de dor para ser compreendida. Ao meu lado, John e a senhora Missy estavam sentados em silêncio. Olhávamos as pessoas fluindo, motos, vendedores, crianças, estudantes. Tudo parecia agitado, mas não me assustava mais. Era o som da vida correndo, não o som do mundo me forçando de volta para a gaiola. Uma vendedora de loteria passou por nós, sorriu quando nos viu e continuou sorrindo, sem estender os produtos, sem pressa, sem nos fazer sentir como carteiras ambulantes. Ela apenas nos cumprimentou com os olhos, como quem diz, "tenha um bom dia", e seguiu em frente. Eu sorri de volta, sem esforço.
John deu um tapinha leve em meu ombro. Viu? Ele disse. Desta vez, não estamos assistindo a vida por trás de um vidro. Estamos sentados no meio dela. Eu assenti, sentindo uma paz estranha em meu peito. Percebi que felicidade não são prédios altos, nem números na conta bancária. Felicidade é uma mão que se estende para te amparar quando você cai. É uma pergunta simples. Você comeu? E talvez a verdadeira riqueza seja ter um coração grande o suficiente para dividir e ousar sorrir para um estranho. Para mim, este país não é mais apenas um ponto no mapa. Tornou-se a casa onde meu coração voltou a ter voz.